Espiritismo sem mimetificação. Apresentação: Núbia Polatti. Olá, sou Núbia Polatti. Quero te convidar para refletir aqui comigo no Espiritismo sem mimimi sobre temas que a gente ouviu falar. E a gente vai refletir sem mitificação, sem mistificação. Quero te trazer reflexões. O tema que a gente vai refletir hoje é: tirem esse obsessor de perto de mim. Já ouviu alguém falar isso? É comum, né? Nas casas espíritas as pessoas chegam lá: preciso que você tire esse obsessor de perto de mim. Vamos entender algumas coisas. Já vou começar puxando a orelha de algumas pessoas que dizem espíritos maus. Espírito mau sou eu, é você. Senão a gente não estaria aqui no planeta de provas e expiação. Então para de chamar o outro de espírito mau. Mas na teoria, o que são espíritos obsessores? Abre aspas. São almas desencarnadas que, com intenção ou não, acabam influenciando seres encarnados, trazendo situações desconfortáveis para o seu dia a dia. Vamos desmembrar isso aqui? Primeiro que começa falando assim, são almas. Daí vou lá no Livro dos Espíritos. O que é alma? Um espírito encarnado. Então são almas desencarnadas. Está só falando, são espíritos que já estiveram encarnados, já aprenderam aqui na matéria, né? Já fizeram coisas boas, já fizeram coisas más, assim como eu e você. Então um obsessor pode ser qualquer espírito que está ali no plano espiritual. E daí fala assim, com intenção ou não, porque alguns têm intenção de causar mal, outros não é a intenção, mas atrapalha, né? Atrapalha. Eles influenciam no nosso dia a dia. E daí a pessoa vai lá na casa espírita, tire esse obsessor de perto de mim. Mas daí por que esse obsessor se ligou a você, a outra pessoa? São várias situações, né? Por que ele está perto de você? Uma das hipóteses, desejo de vingança. Talvez você tenha feito algo que ele não gostou e ele veio para te provocar mesmo. Você pode ter feito algo por ele nesta encarnação ou encarnações passadas. E daí outra que é até a mais viável. Por que ele se liga a uma pessoa encarnada? Sintonia. O que você quer dizer com sintonia, Núbia? Simples. Vocês são parecidos. Percebeu porque eu te falei? Não chama ele de mal. Porque se ele está perto de você, é sintonia. E nem sempre é por maldade. Vou até te dar um exemplo assim. Você pode ter um espírito obsessor que foi seu ente querido em outra encarnação, né? E agora ele desencarnou, quer ficar ali do teu lado. Te faz mal, né? A sintonia de tristeza dele e tua, um faz mal para o outro. Não é a situação ideal. Daí lá no Livro dos Espíritos, na questão 467, fala assim, pode o homem eximir-se da influência de espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Entendeu a pergunta? Será que eu posso me livrar de um espírito obsessor? Foi mais ou menos isso que Kardec pergunta. Resposta dos espíritos. Primeira palavra, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, a palavra que usou, os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Nossa, Núbia, por que eu chamaria? Por que eu atrairia um espírito obsessor? Eu vou te contar uma história que eu vivenciei na casa espírita, dialogando ali num trabalho de desobsessão, dialogando com o espírito, tentando convencer ele a deixar a pessoa em paz. Ele vira para mim e fala, não, você está entendendo errado, você acha que eu estou fazendo mal para ela? Lógico que não, eu só fico com ela porque eu gosto dela. Ela fuma bastante, ela gosta de fofoca, ela gosta de sacanagem. E eu gosto também, por isso eu fico com ela.
Entendeu a situação? Esse espírito, ele nem sabia que ele estava obsediando uma pessoa. Ele estava com ela porque ele gostava do jeito dela. E daí o que acontece? Esse espírito foi orientado ali na casa espírita a seguir o caminho dele. Ou seja, tirem esse obsessor de perto de mim. Foi feito, né? Ele foi socorrido. Dali começou a trilhar o caminho do bem. E a pessoa, o assistido que estava com o obsessor, se ela não mudou a linha de conduta dela, ela vai arrumar outro. Olha que interessante, ela foi à casa espírita, o espírito foi socorrido, e se ela não mudar as atitudes dela, ela arruma outro obsessor parecido. Então, um espírito pode te influenciar só se você deixar, né? Sabe aquela historinha que a mãe falava, se tem um amiguinho pular de uma ponte, você vai pular também? Não, né? A gente não vai, a gente vai seguir o caminho que a gente acha que é o correto. E daí como é que tira um obsessor de perto de mim? Vou te falar, cansa a paciência dele. Seja uma pessoa indesejada para ele. De que forma? Olha, se você estiver na prática do bem, se você estiver se esforçando para aprender a perdoar, ele não vai querer ficar com você, ele vai te achar uma pessoa chata se você não der ouvidos às sugestões dele. Sabe aquela história, o desenho animado, né? Não tem assim um diabinho falando de um lado, um anjinho falando do outro? Para qual você dá ouvidos? Se você der ouvido ao caminho do errado, simples assim, eles vão se manter do teu lado porque eles estão conseguindo te influenciar. E olha, pede ajuda. A prece é um bálsamo poderoso. Nunca deixe de confiar que Deus está pronto para te ajudar. Jesus está com a mão estendida para você. Algumas pessoas simplesmente criam dependência dos seus obsessores. Aquilo que eu te falei, a casa espírita ou qualquer outra igreja, tá? A gente está falando aqui de espiritismo, mas qualquer igreja é capaz de tirar os teus inimigos do teu caminho. Só que você cria dependência, você precisa daquela energia e você atrai outro. Então, cultive a prece, a caridade, o perdão e o amor. Assim é você que consegue tirar o obsessor do teu caminho. Espero ter te trazido boas reflexões. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Você acompanhou Espiritismo sem mimetificação.